Olá, eu sou a professora Iane, sou professora de farmacologia e eu quero ajudar você, que é estudante de medicina, a aplicar a farmacologia na prática, para que você consiga escolher o melhor medicamento para o teu paciente e prescrever melhor. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre os agentes procinéticos. Metoclopramida, domperidona, bromoprida, esses são os principais. Os agentes procinéticos, eles aceleram o esvaziamento gástrico. Eles vão atuar em receptores dopaminérgicos que existem lá no trato digestório e eles vão fazer com que aquele bolo alimentar ele não retorne. Então, ele seja mandado para a próxima região. Então, por exemplo, lá na região do estômago, eles vão fazer o quê? Eles vão relaxar o esfíncter pilórico e vão fazer com que aquele bolo alimentar saia do estômago e chegue mais rápido na primeira região do intestino, então lá no duodeno. Tá? Então, nesse sentido, eles vão acelerar o esvaziamento gástrico. Quando que a gente não deve prescrever um agente procinético? Numa criança, por exemplo, que tem vômito e diarreia. Por quê? Porque nessa criança que tem vômito e diarreia, pode ser criança, pode ser adulto, né? Mas exemplificando aqui o caso da criança, o agente procinético ele pode piorar a diarreia, porque ele vai fazer com que aquele bolo alimentar faça uma passagem mais rápida pelas regiões do trato digestório. Então, o ideal é quando o paciente tem diarreia, é a gente manejar de uma outra forma, o objetivo terapêutico é outro. O agente procinético, ele vai ser mais indicado para controlar sintoma, por exemplo, de vômito e regurgitação. Então ele é bastante usado, né, na pediatria, nas crianças. A gente já vai falar um pouquinho sobre o que os consensos dizem sobre isso, mas ele é mais um fármaco sintomático do que curativo, né? Então ele vai tratar sintoma. E é aquele sintoma do vômito e da regurgitação que é comum em algumas crianças. Ele não tem um efeito comprovado anti-refluxo, mas ele ajuda a minimizar aquele sintoma que é chato. Quando o paciente tem a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma outra situação, eles não são indicados para curar a lesão, para cicatrizar a lesão, porque eles não conseguem fazer isso, tá? Então, eles não conseguem reduzir a acidez gástrica e aí não conseguem fazer a cura das lesões. O que os consensos, as evidências atuais falam sobre esses fármacos? A bromoprida, a gente não consegue encontrar facilmente muitas informações sobre a bromoprida nos consensos. Então, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria fala muito sobre o uso, né, a gente não tem evidências de bom nível do uso da bromoprida em crianças. Porém, ela pode ser usada em crianças a partir de 1 ano de idade. A metoclopramida é aquela que mais causa efeitos extrapiramidais. Então, são efeitos neurológicos, né? São reações adversas que podem acontecer, não acontece com todo mundo que usa, mas pode acontecer. E na criança pode ser um pouco mais exacerbada. Então, por isso, mais cuidado com o uso da metoclopramida em crianças. Tanto que a prescrição da metoclopramida em pacientes de idade infantil é um uso off-label. A própria bula do medicamento coloca que a metoclopramida ela deve ser prescrita apenas a partir de 18 anos. E a domperidona, que é um outro agente procinético, também a gente tem poucas evidências de bom nível falando, né, da eficácia e da segurança na criança. E o que o produtor nos informa, né? O que a bula nos informa? Que ela não deve ser prescrita abaixo de 12 anos, apenas acima de 12 anos. Então, esses agentes procinéticos, resumindo, né, eles são sintomáticos, eles não tratam, eles não curam lesões quando o paciente tem a DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico, mas eles ajudam a controlar aqueles sintomas de náusea, de vômito e regurgitação. Quando eles não devem ser indicados? Quando a criança tem um quadro de diarreia com vômito. Aí, na verdade, a intervenção é outra, né? A gente precisa, na diarreia, evitar desidratação, né? Diarreia e vômito tem que evitar desidratação na criança. E para o vômito, a gente vai ter outros grupos farmacológicos que vão atuar, que são os agentes antieméticos, né? Caso seja necessário, caso a criança tenha muito vômito que atrapalhe inclusive na alimentação dela e na ingestão de líquidos, né? Senão a gente acaba não usando o antiemético. Quando é um quadro mais leve, não é necessário usar, apenas garantir a reidratação ali na criança. Mas, de fato, procinéticos não são indicados em quadros de diarreia e vômito em criança. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou das informações, curta o nosso canal, compartilhe com os teus colegas, acesse o nosso site cienciaterapeutica.com.br para você assistir a aula que tem no site, que vai explicar para você sobre como você pode melhorar o teu conhecimento de farmacologia para prescrever melhor um medicamento para o teu paciente. Como é que você pode transformar
todo esse conhecimento de farmacologia e sistematizar ele de um jeito muito mais organizado no teu raciocínio para você saber, na hora de prescrever, qual é o medicamento de primeira escolha, qual é o melhor medicamento que o paciente vai usar. Muito obrigada!